Bom, pessoal, então como ninguém tem nada contra a gravação da nossa aula, tá? Nossa aula ela vai ser gravada e posteriormente aí disponibilizada para que vocês possam estudar Vou colocar ela no YouTube para que vocês possam ver, rever a aula quantas vezes vocês quiserem, ok? Então, dando continuidade aí, né, os conteúdos da nossa primeira parte, primeira unidade do nosso curso, a gente vai estudar um pouco sobre sistemas lineares, tá? Então, isso aqui é um mundo, tá? Tem muita coisa sobre sistemas lineares. A gente vai ver como aprende e resolve os sistemas lineares de uma maneira que a gente vai utilizar as matrizes para resolver esses sistemas lineares, tá certo? A gente vai tentar escalonar esses sistemas, tá? E aí a gente vai ver quando a gente vai vamos resolver esses sistemas de equações lineares, tá? Bom, mas em princípio, vamos definir o que seria uma equação linear, tá? Então, se tivermos, ó, uma equação, né? Então, como todos os nomes, acho que todos vocês já sabem, né? Uma equação, ela, não estou conseguindo mexer aqui, um minuto. Uma equação linear, né? Nas incógnitas x1, x2, xn, é uma equação do primeiro grau, certo? Então, é uma equação do primeiro grau, porque dá, ó, a ideia, ó, a gente está estudando equação. Equação tem que ter uma igualdade, não é isso? Só tem que ter uma igualdade e tem que ter variáveis, tá? Letras, tá? Letras, variáveis, certo? Então, x1, x2, xn. Então, pode ter n variáveis, certo? E como esse fato de ser linear significa que todos esses termos, eles têm que ser do primeiro grau. E vocês sabem que o grau de uma equação, né, é a potência que está associado a essas variáveis, tá? Então, ó, se você quer uma equação linear nas variáveis x1, x2, x3, xn, todas essas variáveis, ela tem que ter grau 1, tá? Ela não pode estar elevada ao quadrado, não pode estar elevada à segunda potência, à terceira, não pode ter termos desse tipo, ó, x1 vezes x2, porque isso aqui são duas variáveis, certo? Então, essa daqui é grau 1, essa daqui é grau 1. Então, o grau deste termo aqui, a gente soma as variáveis, né? Então, 1 mais 1, 2. Então, o grau desse termo aqui, tá? É 2. Então, a gente não pode ter termos dessa forma. Multiplicação não pode ter um x1 elevado a uma terceira potência, enfim, coisas desse tipo. A segunda, todos têm que ser termos lineares, tá? De primeiro grau, com uma igualdade, e tem que ter as variáveis aí. Aí a gente coloca o que? x1, x2, x3, mas geralmente se encontra xyz, XYZT, XY, enfim, MNT, coisas desse tipo, tá? Ó. Então tá aqui, ó. Nessa equação aqui, ó, né? A gente tem essa equação, ó. É uma equação porque a gente tem essa igualdade e temos letras, ó, uma letra X, Y e Z, né? Essas letras aqui são chamadas de incógnitas ou variáveis, tá? Variáveis. Então, ó, você tem aqui 2x mais y menos 3z igual a 7, tá? Então, lembre-se, ó, esses A, A1, A2, AN, por um exemplo aqui, eles são números reais, números quaisquer. 2, 3, menos 5, raiz de 3, enfim, pode ser qualquer número, tá? E aqui estão representados, ó, 2, 1 e menos 3, que são essas variáveis aqui, ó, que são números reais, tá? Então, esses números 2, 1 e menos 3, eles são chamados de coeficientes. Eles são chamados de coeficientes dessas variáveis, de x, y e z, tá? Esse número que está aqui depois da igualdade não tem nenhuma variável, nenhuma incógnita multiplicada com ele, ó, ele está sozinho, ó, está 7, tá?
Ele não é 7x, 7y, 7z. Não, ele está sozinho. 7. Esse cara aí é chamado de termo independente, porque ele não tem nenhuma incógnita aí associada a ele, tá? Ele não é coeficiente de nenhuma incógnita. Então, a gente tem, ó, esses x, y e z são as incógnitas, né? Ou também chamadas de variáveis. E esse 2, 1, aqui é como se tivesse um oculto, né? 1y e menos 3 são chamados de coeficientes. E o 7 é chamado de termo independente, tá? Bom, e aí eu acho que vocês, quando estavam lá no 8º ano, 9º ano, vocês estudaram muitos probleminhas, né? Você vai numa feira e compra 2 tomates, aí você representa tomate por X, sei lá. Como aqui tem um termo negativo, então pode ser que não consiga contextualizar um probleminha dessa forma, mas vamos supor assim, você recebe, enfim, coisas desse tipo. Vou colocar com feira. Você compra 2 tomates mais um pimentão, né? Um pimentão e vende, por um exemplo, 3 cebolas com Z. Aí tomate é o X, o Y é o pimentão e o Z é a cebola. Isso, as tuas contas aqui estão tudo igual a R$7, enfim. Aí você vai descobrir o valor de X, Y e Z, tá? Coisas desse tipo. Não sei se vocês estão lembrados quando vocês estudaram aí essas equações, tá? Então, quando diz que é uma equação, a gente tem uma igualdade e tudo o que acontece desse lado aqui tem que ser igual ao que acontece da direita. Tudo que acontece na esquerda tem que ser igual ao que acontece na esquerda. Então, todos esses valores aqui valem, ou seja, são iguais a 7, tá? Então, aqui tem cada um dos termos, né? Coeficientes, variáveis e termo independente. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, ó. Então, essa equação aqui, ela tem quantas variáveis? Aí é só você contar, ó. Tem o x, o y e o z, então ela tem 3 variáveis, 3 incógnitas, tá? A gente também diz dessa forma. Todos os termos são do primeiro grau, ó. Não tenho nada aqui elevado ao quadrado, elevado à terceira potência, não. Todos eles, o grau é 1. O grau é 1. E o grau é 1 das incógnitas. É x elevado à primeira potência, que eu posso ocultar. Y elevado à primeira potência, eu oculto. E z elevado à primeira potência, eu oculto. Tá? Então, todas essas incógnitas, ou seja, todos esses termos, são lineares, tá? São do primeiro grau, certo? De um grau só, o grau 1. Ok? Bom, então vamos lá, ó. Então, isso daqui é uma equação linear. Uma equação linear, tá? A gente vai estudar sistemas. Primeiro, a gente está definindo o que é uma equação linear. Então, aqui temos uma equação linear, certo? Quando esse termo independente aqui, ó, o termo independente aqui não é 7, se isso aqui ao invés de 7 fosse 0, tá? Ou seja, se tivermos uma equação dessa forma aqui, ó, AX1 mais A2X2 mais ANXN, onde o termo independente aqui é 0, certo? Não tem termo independente. Isso significa que essa equação linear, né, é chamada de equação linear homogênea, tá? Homogênea. Então, se esse termo aqui for igual a 0, significa que essa equação linear ela é chamada de equação homogênea, tá certo? Equação homogênea, ok? Bom, então aqui, ó, essa daqui é uma equação homogênea. X mais 2y menos 5z igual a 0. É uma equação linear, ó, x, y e z são as incógnitas, todas elas estão com grau 1, né? Não tem nenhuma com grau 2 ou grau menor do que 1, tá? Então, todas estão com grau 1. Tem os coeficientes, ó, existem os coeficientes. E o termo independente aqui, ó, é 0, tá certo? O termo independente é 0. Só prestem atenção para tomar um pouco de cuidado, porque não é sempre que depois da igualdade for 0. Porque essa equação aqui, ó, x mais 2y
menos 5 igual a zero, não é homogênea, tá? Por mais que eu tenha esse zero aqui, ó, não é homogênea. Por quê? Porque eu tenho esse menos 5 aqui, ó. Esse menos 5 é o termo independente, que eu só fiz passar para esse outro lado. Então, essa equação aqui, ela é a mesma que x mais 2y igual a 5. Então, ó, o termo independente aqui é 5, tá? Então, ela não é homogênea, tá? Então, não se confunda pelo fato de aqui, depois da igualdade, ter um zero, já dizer que é homogênea, tá? Porque nesse caso aqui, ó, tem um zero aqui depois da igualdade. Mas o termo independente, né, ele tá do outro lado, ó. Esse daqui seria o termo independente, que eu posso jogar lá pro outro lado e ver da forma com que a gente tá vendo lá em cima, tá? Então, prestem atenção, tenham um pouco de cuidado nessa situação aí, tá? Na hora de verificar esse termo independente. Ou seja, se você identificar que nada que tenha incógnita, né? Que tem incógnita, nada que tem incógnita. Aliás, que o termo que não tem incógnita for zero, aí sim ela é homogênea, tá? Nesse caso aqui, ó, esse termo aqui não tem incógnita multiplicando, então ele é justamente o termo independente. Logo, essa equação não é homogênea, tá? Não é homogênea. Essa daqui sim, ó. Porque todos os termos têm variáveis e o termo que não tem variável é zero, tá? Não prestem atenção nessa situação aí. Homogênea é uma equação chamada desse tipo, tá? Equação linear homogênea. Equação linear homogênea, tá? Bom, então a gente já viu aí o que seria uma equação, tá? Uma equação. E aí, quando a gente junta várias dessas equações, a gente tem um sistema, tá? Quando tem várias equações, a gente tem um sistema de equações, tá? Então, chama-se sistema de equações lineares, né? Nas incógnitas. E aí, as incógnitas que vão aparecer vão ser várias. Aqui a gente está listando aqui x1, x2, xn, tá? Então, o conjunto dessas equações, elas são chamadas de incógnitas, tá? Ou sistema de equações lineares, ok? Com quantas equações? É só você contar, ó. 1, 2, 3, 4. Esse primeiro termo aqui, ó, né? Se a gente olhar aquela mesma notação que a gente viu para as matrizes, né? Ó, linha, coluna, primeira linha, primeira coluna, tá? Esse daqui é o coeficiente da primeira linha, primeira coluna. Esse aqui é o coeficiente da segunda equação, primeira variável, a gente pode olhar dessa forma, né? Ó, aqui é primeira equação, segunda equação, terceira equação, M equação, ó, M equação. Aqui, primeira variável, segunda variável, terceira variável, enésima, N de navio, variável. Então, esse sistema aqui tem, ó, uma, duas, M equações e uma, duas, N variáveis, tá? Ou N incógnitas. M equações e N incógnitas, tá? Bom, dessa forma aqui mais geral, pode ser que fique um pouco mais complicado para você entender, né, quantas incógnitas, quantas equações tem, tá? Mas nesses exemplos aqui, ó, a gente fica mais fácil, ó. Esse sistema aqui, ó, que eu tenho essas chaves, tenho várias equações, são todas equações lineares, ó, não tem nada com grau 2, grau 3, enfim, nada. Ó, tudo linear, 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 linear. Esse sistema tem quantas equações? 1, 2, 3, 4 equações, ou seja, 4 linhas. E quantas variáveis? Só tem a variável x, a y e a z. Então, só tem 3 letras, né? Então, são 4 equações e 3 incógnitas. 4 equações e 3 incógnitas, tá? Esse outro sistema aqui, ó, tem 1, 2 equações e 1, 2, 3 incógnitas. 2 equações e 3 incógnitas. Esse sistema aqui, 2 equações
e duas incógnitas, tá? Então, essa mistura aí, né, de quantas equações e quantas incógnitas podem ser diversas, tá? Podem ser diversas. Quantas equações tiverem, com quantas incógnitas também tiverem, tá? Quando a gente olha para essa mensagem aqui, né, a gente lembra um pouco de matrizes, tá? E a nossa intenção vai ser tentar juntar esses sistemas lineares com as matrizes, tá? Ou seja, usar as matrizes para resolver esses sistemas de equações lineares, ok? Então vamos lá, ó. O terno, ou seja, isso aqui é um terno, tá? A gente não tinha lá. Vocês lembram que no plano XY a gente tem x, y. A gente chamava isso aqui de par ordenado, né? Par ordenado. Bom, agora aqui como eu tenho três, ó, 1, 2, 3, né? Três, a gente chama isso aí de terno, né? Quando a gente tem três, terno, tá? Par ordenado, aí aqui é um terno ordenado. Por que ordenado? Porque ele tem uma certa ordem, ó. Ele tem a ordem 1, primeira ordem, aqui tem o primeiro, o segundo e o terceiro, tá? Então, sempre nessa ordem. O que eu me refiro? Lembra que no plano cartesiano a gente representa, ó, x, y, né? Agora aqui, quando eu falo de terno ordenado, x, y, z, tá? X, Y, Z. Então, quando eu falo terno ordenado, a gente geralmente faz menção a X, Y, Z, tá? A esse terno ordenado aí. Então, quando eu fiz, ó, esse terno ordenado, aqui vale o X, ó, X vale menos 1, Y vale 1 e Z vale 3. Esse terno, ele é solução do sistema acima, tá? Então, ó, que sistema? Do sistema 1. Vamos verificar se esse terno é realmente solução desse sistema? O que significa esse terno ser solução do sistema? Significa que quando eu substituir x, y e z por menos 1, 1 e 3, essa equação ela vai se tornar uma sentença verdadeira. O que significa isso? Que o que você vai encontrar aqui realmente vai ser igual a 2. Porque, ó, se eu colocar x igual a 10, y igual a 10 e z igual a 10, vai ficar 2 vezes 10, 20. Mais 10, 30. Mais 10, 40. 40 é igual a 2? Não. Isso significa que 10, 10, 10, ou seja, x igual a 10, y igual a 10, z igual a 10, não é uma solução dessa equação, não satisfaz essa equação. Nesse caso aqui, ó, menos 1, 1 e 3 é uma solução desse sistema. Para ser solução do sistema, ele tem que satisfazer todas as equações do sistema. E vamos verificar aí, ó. Vou substituir x, ó. X vai ser, vou colocar aqui, ó. X vai ser igual a menos 1, y igual a 1 e z igual a 3, tá? Então, substituir esses valores aqui, ó. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 mais 1, que é o y, dá menos 1. Menos 1 mais 3, que é z, dá 2. Então, 2 é igual a 2. Beleza, satisfez a primeira equação. Se satisfazer uma das equações, não significa que satisfaz o sistema todo. A gente tem que verificar um por um, tá? Então, aqui, ó, menos 1 mais 2 vezes 1, 2. 2 menos 1 dá 1. 1 mais 3, 4. Realmente, satisfez a primeira, beleza, satisfez a segunda. Vamos ver essa terceira. Menos 1 mais 1 dá 0, né? Menos 1 mais 1 dá 0. E 2 vezes 3, realmente é 6. Então, também satisfez essa terceira. Vamos ver a próxima, ó. Menos 1 mais 1 dá 0, né? 0. Mais 3, que é z, dá 3. Igual a 3. Beleza. Então, realmente, esse terno, menos 1, 1 e 3, é solução para esse sistema de equação aqui em cima, tá certo? Bom, aqui está dizendo que o par ordenado 3 e 1, ou seja, x igual a 3 e y igual a 1, né? É solução do sistema 3. É solução desse sistema 3. Ó, vamos ver, x igual a 1 e y igual... Aliás, x igual a 3. X igual a 3
e y igual a 1 é a solução desse sistema aqui. Vamos verificar, ó. 3, x igual a 3, mais 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 3, 5. Beleza, satisfez. Vamos ver agora esse próximo. 3 menos 1, 2. Realmente deu igual a 2. Beleza, então, realmente, esse par ordenado aqui é a solução para esse sistema. Agora, sistema como esse daqui, ó, tá? Então, eu já estou dando uma dica, ó. Eu tenho quantas equações? Eu tenho 2 equações. E tenho quantas variáveis? 1, 2, 3. Então, o número de incógnitas, ele é maior do que o número de equações, tá? Então, esse sistema, ele não tem uma solução única, tá? Ele não vai ter uma solução única. Toda a solução descrita dessa forma aqui é solução para esse sistema. Ou seja, basta você atribuir, aqui não tem x, x e x, e só depende de x, você atribui valores a x, ó. Vamos supor, se x for 0, aqui vai ficar 0, ó, 0. 3 menos 0 dá 3. E menos 5 mais 0 dá menos 5. Então, esse termo aqui, ó, é uma solução para esse sistema. Vamos ver outra solução para esse sistema. No lugar de x, agora troca x por 1. Então, vai ficar, ó, x igual a 1, 1. 3 menos 4 vezes 1 dá 4. 3 menos 4, menos 1. Menos 5 mais 7 vai dar 2. Então, isso daqui também é uma solução para esse sistema, tá? Ó, vamos verificar, ó. 0 mais 3, então aqui vai ficar, ó. 0 mais 2 vezes 3, 6. Então, dá 6. 6 menos 5, ó, porque z é menos 5, vai dar 1. Realmente satisfez a primeira equação. Vamos verificar aqui, ó. 3 vezes 0, 0. Menos 3. Menos 3. Menos, menos, dá mais 5. Menos 3 mais 5, 2. Então, beleza. Esse termo aqui é a solução para esse sistema. Vamos verificar se esse outro aqui é, tá? Realmente vai ser, porque a gente tirou dessa solução aqui geral, tá? Então, vamos lá, ó. 1x igual a 1. Mais 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, 1 menos 2 vai ficar menos 1. Menos 1 mais 2... Menos 1 mais 2, 1. Então, satisfez a primeira. Vamos ver agora a segunda, ó. 3 vezes 1, 3. Menos com esse menos dá mais 1. 3 mais 1, 4. Menos 2, 2. Então, também é uma solução, tá? Então, existem sistemas que têm uma solução única, como esse daqui, ó. Existe um sistema que também tem uma solução única desse fato aqui. E existe sistema que tem várias soluções. Assim como também existe sistema que não tem nenhuma solução, tá? E a gente vai aprender a como encontrar a solução desses sistemas depois, tá? Nas próximas aulas, ok? Então, só para vocês ficarem entendidos aí os sistemas em relação ao número de equações e o número de incógnitas, tá? E o que significa uma solução para o sistema. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí até então? Acho que não, né? Vamos lá. Então, vamos seguindo aí, ó. Esse sistema aqui, ó, é um sistema homogêneo, né? Homogêneo. Ó. Por quê, ó? Aqui, todos esses caras aqui têm letras, né? Ou seja, são termos aí, ó, letras, tá? E os termos independentes é tudo igual a 0, ó. 0, 0, 0. Então, esse sistema é um sistema homogêneo, porque ele é formado por equações lineares homogêneas, tá certo? Então, todo sistema homogêneo, tá? Se você identificou que o sistema é homogêneo, a gente já tem como de cara uma solução para ele, que é a solução trivial ou a solução natural, tá? Que ela é quando todas as incógnitas for 0. 0, 0, 0, 0. Por quê, ó? Se você pegar aqui, ó, 0 mais 0 mais 0 mais 2 vezes 0, 0. 0, 0, 0
é igual a zero. Óbvio, né? Então, por isso que esse sistema é chamado de sistema trivial, tá? Sistema natural, a solução natural, aliás. A solução trivial, solução natural. Então, todo sistema homogêneo, ele admite a solução trivial, tá? A solução 0, 0, 0 para esse sistema, tá? Então, fiquem ligados nisso. Todo sistema, ele admite pelo menos uma solução, que é a trivial, tá? Existem sistemas que só vão admitir, homogêneos, que só vão admitir a solução trivial, tá? E também como existem sistemas que vão admitir outras soluções, tá? Várias soluções, ok? E aí vamos ver um pouco com relação à possibilidade de se resolver um sistema ou não, tá? Então, ó, um sistema, ele é possível de ser resolvido, tá? A gente consegue resolver o sistema. Quando o quê? Quando ele tem pelo menos uma solução. Então, se o sistema tem pelo menos uma solução, ele é um sistema possível. A gente olhar aqui em cima, ó, a gente encontrou uma solução para esse sistema aqui. Então, esse sistema é possível. Esse sistema aqui, a gente encontrou pelo menos uma solução para ele? Sim, encontramos uma e duas, três, enfim, várias soluções. Se tem pelo menos uma, ele é possível. Esse sistema aqui, a gente encontrou uma solução para ele? Sim, encontramos. Então, ele é um sistema possível. Agora, se eu pegar aqui, ó, para você, ó, só vou dar esse exemplo aqui, ó. Se eu disser que x mais y é igual a 1, e se eu disser que x mais y é igual a 2, é um sistema, beleza, linear também. Agora, esse sistema aqui, ele é possível? Existe um número x que eu some com outro número y, e o resultado disso daqui dê 1 e também dê 2? Pensem aí, eu vou somar dois números. Existe a possibilidade desses dois números, o resultado dar 1 e o resultado dar 2? Não, né? Então, quando eu somar dois números, o resultado ele é único, tá? Não tem como dar dois resultados. Então, isso daqui é um sistema, beleza, linear também, tá? Linear também. Porém, esse sistema aqui, ó, ele é impossível. Certo? Ele não tem solução. Não tem solução. Então, ele é um sistema impossível, tá? Então, sistema possível é quando tem pelo menos uma solução. Já se ele não tiver solução nenhuma, ele é chamado de impossível, tá? Então, se um sistema é possível e possui apenas uma solução, ele é chamado de possível e determinado. Então, se ele só tiver uma única solução, ele é chamado de possível e determinado, tá? É o caso desse sistema aqui, ó. Esse sistema, ele é um sistema possível, tá? E determinado. Por que é determinado? Porque a gente encontrou uma única solução, tá? Esse sistema só tem uma única solução, que é x igual a 3 e y igual a 1. E a gente vai aprender nas próximas aulas a como encontrar a solução desses sistemas lineares, tá certo? Então, uma solução, uma única solução, ele é chamado de sistema possível e determinado, tá? Já se o sistema tem mais de uma solução, tá? Ele é possível e indeterminado. Por quê? Ele tem várias soluções, então não tem uma solução única, tá? Então, é o caso desse sistema aqui, ó. A gente encontrou uma solução, duas soluções, e ele tem várias soluções, ó. Todas as soluções têm que ter essa cara, então são várias soluções. Esse sistema, ele é chamado de sistema possível e indeterminado. Possível porque a gente encontra pelo menos uma solução, e indeterminado porque ele tem mais de uma solução, tá certo? Mais de uma solução. Então, se ligue. O sistema ele pode ser possível e determinado, se ele possuir apenas uma única solução, e possível e indeterminado, se ele possuir mais de uma solução.
Como também o sistema pode ser chamado de impossível, quando ele não tem solução, tá? Que é o caso desse sistema aqui, ó, que a gente acabou de ver aqui, tá? Dois sistemas são chamados de equivalentes quando tem a mesma solução. Isso é, quando as soluções de um sistema são soluções do outro sistema e vice-versa, tá? Então, se você tiver dois sistemas que são diferentes, tá? E eles têm as mesmas soluções, esses sistemas são chamados de equivalentes. Tá? A gente não vai usar muito essa nomenclatura, mas quando aparecer coisas desse tipo, a gente já, eita, esses dois sistemas, eles são equivalentes, tá? Beleza. Bom, alguma dúvida até então? Sim, se quem tiver dúvida é só falar, tá? Deixa eu olhar aqui o chat. Desculpa por ter saído. Beleza, Evelyn. Camila está com prova na internet, né? Tudo bem. Sem problema. Pronto, o chat aqui não tem nada, né? Então, quer dizer que é como se fosse só uma explicaçãozinha teórica, então vocês estão entendendo aí, né? Espero. Bom, então agora a gente vai aprender a verificar, a associar esses sistemas lineares a matrizes, tá? A matrizes. E é dessa forma que a gente vai tentar resolver esses sistemas aí nas próximas aulas, tá? Então, são chamados, ó, de matriz completa e matriz incompleta, tá? Então, chama-se a matriz incompleta de um sistema, tá? A matriz formada pelos coeficientes. Então, pega... Aqui eu tenho um sistema, ó. Quais são os coeficientes desse sistema? Aqui, ó. Esses caras são os coeficientes do sistema, né? Então, pegue uma matriz somente com esses coeficientes. A11, A12, A1N, A21, enfim, tá aqui a matriz, ó, M. Essa matriz M, apenas com os coeficientes, ela é chamada de matriz incompleta, tá? Incompleta. Então, a esse sistema, a gente tem uma matriz incompleta associada a ele, tá? Já quando, além dos coeficientes, que tá aqui, ó, a gente coloca esses tracinhos aqui, ó, e coloca aqui os termos independentes, ó, B1, B2, BM, essa matriz aqui é chamada de matriz ampliada ou matriz completa, tá? A incompleta são só os coeficientes. E a completa são, além dos coeficientes, a gente tem os termos independentes, tá certo? Então, ó, M minúsculo para incompleta. E a matriz, ou se for uma matriz A, vai ser um A minúsculo. Se for uma matriz A, aí a matriz completa vai ser o A maiúsculo, tá? Então, depende do sistema também, né? Então, a gente vai chamar de M, matriz incompleta, M minúsculo, e M maiúsculo, a matriz ampliada, ou matriz completa, tá? Isso daqui é bastante interessante, a gente vê a forma ampliada, porque quando a gente for escalonar, né, essas matrizes, né, para a gente não ficar tendo que escrever todos os coeficientes sempre, tá? Então, é interessante que você saiba pegar uma matriz incompleta e transformar para um sistema linear, né? Basta você colocar os coeficientes, basta você colocar as incógnitas, tá? Assim como também, se você tiver uma matriz completa, também para transformar para um sistema linear, né? Colocando as incógnitas e aqui os termos independentes, sabendo analisar que esses termos que tem depois desses tracinhos aqui são chamados de termos independentes, tá? Então, para esses dois exemplos aqui, ó, vamos escrever a matriz incompleta e a matriz completa, ou matriz ampliada, tá? Vamos lá, ó. Então, eu tenho esse sistema I aqui, ó, eu vou até manter a mesma letra, tá? A letra I. Então, para essa matriz aqui, ó, I minúsculo, é que eu estou colocando a incompleta, tá? Então, a incompleta, eu vou pegar apenas os coeficientes, ó, os coeficientes 2, 1 e 1, tá? Então, aqui, ó, 2, 1 e 1. Os coeficientes da primeira linha, tá? Da primeira equação, ó, 2, 1 e 1. Da segunda equação,
1, menos 2 e 1. Então, aqui, ó, 1, menos 2 e 1. Da terceira linha, terceira equação, 3, menos 1 e menos 1. 3, menos 1 e menos 1. O próximo, ó, 1, 0 e 1. 1, 0 e 1. Tá? Então, ó, tá aqui a matriz na sua forma incompleta. Se eu colocar, se eu quiser escrever essa mesma matriz I agora, ó, na forma completa, né, ou ampliada, eu pegar esses mesmos coeficientes aí, ó, 2, 1 e 1, 1 menos 2 e 1, 3 menos 1 e menos 1, menos 1 e menos 1, 1, 0 e 1, tá? Botar esses tracinhos aqui, ó, e agora escrever os termos independentes, ó. 1, 2, 3 e 0. 1, 2, 3 e 0. Pronto. Está aí a matriz na sua forma incompleta e na sua forma completa, tá? Mesma situação agora para essa matriz aqui, ó, tá? Vou chamar ela de M, tá? Matriz M. M minúsculo, porque eu quero escrever ela incompleta. 2, 1 e 1. 1, 1 e menos 3, certo? E eu escrevi ela agora na sua forma completa, ó, né? Então aqui vai ficar 2, 1 e 1, 1, 1 e menos 3, certo? Botar o tracinho aqui, ó, e aí colocar os coeficientes. Nesse caso aqui, ó, é homogêneo, então aqui tudo igual a 0. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida aí, por enquanto, ou não? Tranquilo. Pronto, tranquilo, né? Tá, então, vou parar a aula por aqui, tá? A gente já viu essa introdução básica, porque se a gente começar a resolver os sistemas lineares, né, ele é um pouco maior, mais extenso aí, então a gente não vai conseguir resolver esses sistemas hoje, né, porque ele é um pouco extenso, assim, a resolução dele, tá? É um pouco grande, então a gente não conseguiria resolver nesse tempo aí que falta. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui o chat. Não, por enquanto não, né? Pois tá, então eu vou encerrar aqui a gravação, tá? E por mim, a aula encerra-se, certo?